descrença, incompetência ou a falta de ética. Deles, de nós, é esperado que se alinhem ao lado dos vencedores. Colegas, o caminho que iremos traçar a partir de agora deverá ser trilhado de forma realista e segura, porque o mundo que iremos encontrar não é de fantasias ou de facilidades. É um mundo de profundas mudanças, de alterações radicais em todas as sociedades, a globalização, a ordem que impera no mundo atual. Isso, sem dúvida, significa grandes desafios. É bom ressaltar que os países apresentam várias formas de progresso e desenvolvimento. A globalização dos países mais desenvolvidos é perfeitamente enquadrável para seus respectivos povos. Contudo, o Brasil ainda não alcançou um grau de desenvolvimento apreciável. Isso todos sabemos. Vivemos uma angústia profunda na alma, perdida nas nossas próprias dificuldades. A imensa massa de desempregados, de famintos, de injustiçados. As pequenas empresas não são o amparo que deveriam ter do governo, pois elas constituem o sustentáculo do desenvolvimento, do progresso e da melhoria social de vida de qualquer povo. Lamentavelmente, nosso Brasil nos impõe esse desafio gigantesco. Mas gigantesco também é o Brasil. E nós temos toda a responsabilidade pelo seu futuro, pela construção de sociedade melhor, onde os anseios e as esperanças legítimas de todos sejam felizmente concretizados. Manifestamos finalmente, senhores, os nossos agradecimentos por esse dia tão esperado, às pessoas que torceram e tornaram possíveis as nossas vitórias, nossos pais. Seres maravilhosos que durante toda a nossa jornada sempre se fizeram presentes, nos dando o melhor de si para que atingíssemos esse novo degrau em nossas vidas. A eles e a Deus, o grande Criador, devemos esse momento. Como agradecimento, nos comprometemos oravante caminhar sempre em direção do trabalho profícuo, cessante, voltado para a construção da sociedade mais justa para todos nós. Para vocês, queridos colegas, eu tenho uma mensagem especial. O dia de hoje representa para nós um momento de mão dupla. Se estamos deixando, vamos buscar. Se estamos nos despedindo, com certeza vamos querer reencontrar. Se temos um trabalho realizado, vamos projetar novos feitos. Se existe um passado, vamos buscar o futuro. Que futuro é esse? É o futuro feito da vontade. Que preparo temos para ele? De nossos pais, herdamos a vontade de vencer. Deles, tivemos o apoio, o afeto, a segurança. Eles apostaram no nosso futuro, despertaram novos horizontes. De nossos professores, de nossa faculdade, recebemos os caminhos do saber. Eles nos mostraram os caminhos, guiaram nossos passos, iluminaram nossas mentes para um desenvolvimento intelectual da mais alta relevância para a nossa profissão. Do povo brasileiro, recebemos parcela do esforço, do trabalho árduo, da construção desse país. Temos a consciência de que o mais humilde operário trabalhou por nós. Trabalhou para que conseguíssemos alcançar aquele bem supremo que eles próprios muitas vezes não conseguiram. O saber. O saber que esperamos, possamos utilizar para retribuir a sociedade o bem que dela recebemos. Sociedade que esperamos transformar para melhor. Se depender do nosso amor ao próximo, se depender do nosso esforço, enfim, se depender da nossa utopia, estamos certos de que conseguiremos. Este momento especial que estamos passando, confirmando o ideal há tanto desejado, se completa com a presença mais do que justa do nosso colega Fábio Alexandre Sereniato. Ele está compartilhando conosco a nossa alegria e a nossa felicidade. Muito obrigada e boa noite. Chamamos a formanda Neidjane Jerônimo de Araújo para que, em nome da turma, requeira a colação de grau.
Boa noite. Em nome dos formandos do ano de 1996, solicito a Vossa Senhoria que se digne mandar proceder à colação de grau da 4ª turma de bacharéis em Ciências Contábeis pela FACS, Faculdade de Salvador. Defiro o pedido e daremos então, agora passaremos à colação de grau. Solicitamos a presença do formando João Augusto Mascarenhas de Araújo para pronunciar o juramento. Prometo exercer as funções inerentes ao meu grau na fiel observância dos princípios de honestidade, cumprindo as leis da República e jamais atentando contra a dignidade da pessoa humana. Chamamos os formandos Cristiane Porto Presa e Maurício Mendonça Jastiné Guimarães para se colocarem como mestre de cerimônia. Boa noite, componentes da mesa, senhoras e senhores, caros colegas. Boa noite. Chamamos para colar grau o nosso amigo Adelmo Fernando Ribeiro Schindler Júnior. E para entregar o seu diploma, o senhor Adelmo Fernando Ribeiro Schindler e senhora Miriam Santos. Eu, Maria das Graças Sodré Fraga Maia, coordenadora do curso de Ciências Contábeis da Faculdade de Salvador de Ciências Contábeis, em nome da diretoria da faculdade, pelo poder que me concedem as leis da República e em vista dos resultados obtidos, confiro a Adelmo Fernando Ribeiro Schindler Júnior o grau de bacharel em Ciências Contábeis. Convidamos para colar grau a formanda Alessandra Maia Andrade. E para entregar o diploma, o senhor Carlos Haroldo Andrade e a senhora Dalila Maia Andrade. Idem a Alessandra Maia Andrade.
Chamamos para colar grau a formanda Alessandra Miranda Meireles. E para entregar o seu diploma, o senhor Jorlando Malta Meireles e senhora Celeste Miranda Meireles. Idem a Alessandra Miranda Meireles. Convidamos para colar grau o formando Alessandro Canela Souza. Até que enfim, Alessandro, você conseguiu. Para entregar o diploma, o senhor Paulo Osório Souza e senhora Leila Canela Souza. Idem a Alessandro Canela Souza. Chamamos. Ilustríssimos senhores diretores das faculdades de Salvador, professor Manuel Barros, doutor Sérgio Viana, doutora Verônica Menezes, caros professores homenageados, senhora coordenadora do curso, professora Maria das Graças Maia, meus senhores, minhas senhoras, queridos formandos. A escolha para paraninfar esta turma de bacharéis em Ciências Contábeis da FACS representa, sem dúvidas, uma especial distinção. Quero dizer-lhes, meus queridos formandos, que me sinto muito honrado. Em meio a tanta festa, tanta alegria, por terem vencido uma importante etapa da vida, vocês prestaram um importante juramento. Entendo, entretanto, que este juramento, hoje tornado público, já estava muito claramente definido em cada um de vocês, à medida em que avançavam nas obtenções dos créditos curriculares necessários à graduação que hoje se efetiva. Não pretendo, nesse instante, nesse momento de comemoração, tentar lembrar-lhes a importância de que se reveste o exercício da profissão que vocês abraçaram, enquanto técnicos de empresas ou mesmo de setor público. Mas não poderei furtar-me de tecer breves comentários a respeito da responsabilidade social que lhes cabe no cotidiano da atividade profissional. Inicialmente, julgo importante a consciência de que vocês, meus caros afiliados, fazem parte de uma elite social que no nosso país consegue concluir um curso de nível superior, a quem, justamente por este fato, cabe a grande responsabilidade de atuar como agente de transformações sociais imprescindíveis para que se construa uma nação soberana e mais justa para a sua população. Vocês, jovens bacharéis em Ciências Contábeis, deixam a universidade e ingressam no mercado de trabalho num Brasil mutante. Ao dizer isto, não pretendo negar as mudanças que já se processaram até hoje em nosso país. Quero apenas ressaltar a importância
e a quantidade das mudanças que se processam no presente momento. A nível nacional, lembraria as modificações constitucionais na ordem econômica nacional, as desejadas alterações na estrutura do governo, a reforma do Estado e a sua consequente modificação no seu tamanho e papel, e, sobretudo, as novas relações entre os diversos agentes econômicos nacionais e estrangeiros, determinados pelo processo de globalização que caminha a passos largos. São modificações que trarão consigo, a curto prazo, uma nova formatação do arcabouço produtivo nacional e determinarão também novas formas de relacionamento econômico do país com o exterior. O Brasil tem evidenciado a necessidade de profissionais de nível superior, bem formados, capacitados, a enfrentar e reduzir as graves contradições socioeconômicas caracterizadas como desigualdades regionais. A nível internacional, de igual forma, são de grandes efeitos as mudanças econômicas e sociais, as quais afetarão diretamente as variações internas de consumo, produção e investimentos, assim como o relacionamento do Brasil com o exterior. Com relação à rapidez com que essas mudanças se processam, gostaria de citar algumas conclusões da 8ª Assembleia da Sociedade Mundial do Futuro, realizada recentemente. Essa sociedade, fundada em 1966, com o objetivo de elaborar cenários sobre o futuro e identificar maneiras de torná-lo melhor, ela nos diz que, até o ano 2030, o Brasil será o 11º país mais competitivo do mundo, situando-se à frente da França, Itália, Canadá, Inglaterra e Espanha. Entre 1996 e o ano 2020, o mundo produzirá 10 vezes mais mudanças do que produziu entre 1980 e 1995. Hoje em dia, a massa de conhecimento do mundo dobra a cada 2 anos. Nos próximos 10 ou 15 anos, dobrará a cada 80 dias. No ano 2010, 75% do produto interno bruto do Japão deverá ser formado por produtos que nem sequer foram inventados ainda. Nesse mesmo ano, 2010, provavelmente apenas 10% a 20% das pessoas ligadas às empresas terão carteira de trabalho assinada. Nos anos 80, esse percentual era de 90%. O crescimento mundial se concretizará nos chamados grandes países emergentes, com destaques para o Brasil, China, Índia e alguns tigres asiáticos, os quais apresentarão taxa de crescimento anual da ordem de 5% a 6%. Não há certeza de que a injustiça seja erradicada do mundo. Há a consciência sobre a dificuldade de que sejam construído um futuro equilibrado. Até o ano 2025, a população mundial deverá saltar de 5,4 bilhões para 8,4 bilhões de habitantes. No ano 2020, 80% da população mundial estará morando em regiões metropolitanas e em 1990 esse número não passa de 1%. Outras considerações sobre o futuro foram formuladas, mas estas já são suficientes para demonstrar a rapidez com que se processarão as mudanças no futuro. Estes dados, embora sejam apenas previsões, indicam que o Brasil precisa preparar-se para acompanhar o ritmo das mudanças mundiais e que até mesmo para poder confirmar algumas dessas mudanças precisa, primeiramente, acabar com a pobreza interna e as desigualdades sociais, promovendo de forma acelerada uma melhor distribuição da renda, a modernização do seu parque produtivo e, assim, ser o propulsor a nível internacional da maior integração continental. Está implícito que, para conseguir atingir esses progressos, o país necessitará realizar elevados investimentos tecnológicos. Isto exigirá como base uma melhor qualificação dos seus recursos humanos. Seria ingenuidade pensar-se que a absorção da tecnologia de ponta, a redução dos custos de produção, a obtenção de elevados índices de qualidade e produtividade poderiam ser alcançados sem a devida preparação dos valores humanos. O talento, a cultura,
a criatividade dos jovens constitui importante fator de diferenciação para a delimitação do grau de independência e, sobretudo, de competitividade dos países, das empresas, das instituições e do próprio cidadão. São, portanto, fundamentais para que o processo de desenvolvimento se concretize. Frente a esse quadro de rápidas mudanças econômicas e sociais, a universidade assume importante função de formar quadro de profissionais capacitados a promover os meios necessários para que o processo renovador se realize. A geração e difusão do conhecimento, voltadas principalmente para o bem-estar da população, é o trabalho da universidade. Se assim não for, a universidade, terá se esvaziado e, pior, não terá cumprido a sua função social. Isto torna-se bastante evidente quando se entende ser a educação, em todos os seus níveis, a mais importante arma de que um país pode dispor para combater a miséria e o atraso social e econômico. Aqui, abro um parênteses para parabenizar a FACS pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo na área do ensino superior, privilegiando seus alunos com ensino da mais alta qualidade e habilitando-os para o exercício profissional de forma fortemente diferenciada. A expansão de suas atividades, abrangendo novas áreas de conhecimento, só merece o aplauso e o apoio de todos nós baianos. Mas se esta elevada qualificação da FACS, como instituição de ensino superior, torna diferenciados os profissionais por ela formados, por outro lado, atribui-lhes responsabilidades também diferenciadas. Pode-se dizer que a cobrança social e as metas pessoais de vocês, caros formandos, serão igualmente maiores. O redimensionamento do papel do Estado, que se processa basicamente em todas as economias do mundo, com uma tendência liberalizante, atribui-lhe ênfase na atuação da área social e na regulação da atividade econômica. O próprio processo de globalização econômica reduz o poder de interferência na economia. Cabe, assim, ao Estado atuar no sentido de proporcionar soluções institucionais sólidas e, por isso, duradouras, capazes de promover um processo de desenvolvimento socioeconômico harmônico e equilibrado, através do qual venham a ser eliminados todos os tipos de desigualdades regionais e sociais, permitindo como consequência o acesso de todas as camadas populacionais aos benefícios do progresso econômico. Reestruturar as instituições públicas, fazendo-as trabalhar segundo valores éticos, morais elevados, em prol da população, constitui o grande desafio que o Estado enfrenta. Esta enorme tarefa somente poderá ser plenamente executada se desenvolvida lado a lado com o setor privado. Tenho plena consciência de que são ainda graves as contradições sociais existentes em nosso Estado. Posso, entretanto, afirmar que o governo do Estado da Bahia, do qual honrosamente faço parte, vem desenvolvendo um intenso e contínuo trabalho no sentido de moralizar as instituições públicas e de melhoria da qualidade dos serviços prestados à população. Está sendo desenvolvida à população baiana o crédito no setor público e, de forma muito particular, no trabalho do servidor público estadual. São inúmeros os exemplos que poderiam citar, mas entendo não ser este o fórum nem o momento mais adequado para longas citações. Entretanto, quero afirmar-lhes, minhas senhoras, meus senhores, meus caros formandos, que a preocupação com o homem é a mote principal de toda a atividade do governo do Estado. A par do saneamento financeiro do Estado, que permite ao governo a realização de investimentos sociais em todo o contingente do nosso território, buscando reduzir as graves injustiças sociais, foram criados instrumentos e implementados políticas e programas, os quais têm que ser mostrados capazes de integrar com o setor privado, no sentido de que gerar condições próprias para o crescimento econômico, gerando emprego e renda, permitindo a projeção de um futuro mais promissor para a nossa economia e melhor qualidade de vida para a nossa população. O quadro atual da Bahia e também do nosso país, antes de ser desestimulador,
é desafiador. As dificuldades são grandes, porém superáveis. Muito há que se fazer e todos nós, de todos os recantos do Estado e do Brasil, devemos estar engajados num trabalho árduo e incansável para transformar esse cenário. Não há razão para não acreditarmos no futuro da Bahia e no futuro do Brasil. Minhas senhoras, meus senhores, quero nesse instante parabenizar e mandar o meu afetuoso abraço a cada mãe, pai, avós, esposa, esposo destes jovens formandos e também a todos aqueles que contribuíram para que eles pudessem levar a cabo o seu ideal universitário. Esta vitória que hoje se materializa na pessoa de cada um desses bacharéis em ciências contábeis tem por trás o amor, a dedicação, a paciência e, por vezes, até o sofrimento das senhoras e dos senhores. Sei que se realizam, através desses jovens, os sonhos que os pais alimentaram desde que os trouxeram à luz. Imagino também que futuro as senhoras e os senhores lhe desejam. Creio, sinto-me feliz ao perceber tanta felicidade. Com estas palavras, que não trazem em si mesma a pretensão de serem uma orientação profissional, desejo principalmente trazer a vocês, caros afiliados, neste dia tão importante em suas vidas, uma ideia clara daquilo que é esperado de vocês em sua atuação profissional e principalmente como cidadãos. Por último, meus queridos novos bacharéis em ciências contábeis, desejo que continuem a alimentar em si a esperança dos seus sonhos. Ainda que as circunstâncias lhe pareçam momentaneamente difíceis, mas peço-lhes que sempre se lembrem de que isto não é o bastante. Igualmente importante será estar permanentemente preocupados com as esperanças e, sobretudo, com as carências daqueles que mais dependem do resultado do seu desempenho profissional. Perseverança na busca dos seus ideais, convicção na defesa dos seus princípios, coragem na luta por seus posicionamentos profissionais, o respeito ao direito dos outros, observância aos princípios da cidadania e lembrança de que o sucesso profissional requer esforço constante, são alguns dos princípios que espero façam parte do cotidiano de cada um de vocês. Que a proteção divina lhes assegure a plena realização pessoal e profissional e que, ao fim de cada dia, com a sensação do dever cumprido, possam vocês sentir a mesma alegria que hoje sentem. Muito obrigado. Convidamos mais uma vez os mestres de cerimônia Cristiane Porto Presa e Maurício Mendonça Chachiné Guimarães para homenagearem os professores. Nós vamos agora prestar algumas homenagens a algumas pessoas que fizeram por merecer durante esses 4 anos e vamos chamar alguns formandos para entregar as homenagens a essas pessoas. Convido a formanda Letícia Pisado Barros para entregar uma placa comemorativa ao nosso professor homenageado, Carlos Alberto Vivas Ferreira Cardoso.